Antes de iniciar a série de vídeos sobre as raízes medievais da Europa, é necessário estabelecer algumas distinções para viabilizar a geral compreensão do objeto em questão. A primeira delas se reside nas fontes de heranças culturais que a Europa se utilizou para constituir a sua cultura. Não que isso resuma a totalidade de influências que se confluíram no processo de sua formação, mas são no mínimo as principais. A primeira dessas heranças foi o legado grego. Dentre os elementos que a Idade Média herdara da civilização grega, podemos encontrar a figura do herói, que durante esse período, tal arquétipo irá assumir acepções cristianizadas até atingir a sua culminação na ideia de mártir e também na figura do santo. Também temos o humanismo, modificado, por sua vez, pelo cristianismo, o edifício religioso que de templo converte-se em igreja, o vinho que em Roma torna-se a bebida oficial da aristocracia, e que no cristianismo converte-se no líquido sagrado da sua liturgia. E por último a polis, ou cidade, que foi o ancestral distante da cidade medieval, e em concomitância o verbete democracia, que só se fixará na Idade Média. A segunda dessas heranças é a romana, cujo legado absorvido pela Idade Média é muito mais amplo que o grego. Podemos até considerar que a Idade Média decorre diretamente da civilização romana. A herança mais importante legada de Roma fora a língua, já que o idioma latino será oficialmente a base da comunicação medieval, que posteriormente será perpetuado pelas línguas ditas latinas, como o português, o espanhol, o italiano e o francês. E por conseguinte, todas as demais nações europeias se beneficiarão da cultura romana, sobretudo nas universidades, nas igrejas, na teologia e no vocabulário técnico, científico e filosófico. E no que diz respeito à guerra, os medievais se beneficiarão de sua arte militar, sobretudo inspirados pela obra do escritor latino do século IV, conhecido pelo nome de Vergésio, que por sua vez serviu de base para as teorias e práticas militares dos medievais. Já na arquitetura, os medievais herdam a pedra, a abóbada e o manual do teórico Vitrúvio. Os medievais também herdaram dos romanos a oposição e complementaridade entre a cidade e o campo. No estudo do direito, sobretudo na primeira universidade, surgida no século XII, especificamente em Bolonha, que era bastante reputada na Idade Média pelo ensino de tal disciplina. E no tocante à educação, as escolhas determinantes feitas pelo cristianismo medieval estão as classificações científicas, os métodos de ensino, as determinadas sobretudo pelas artes liberais que foram transmitidas à Idade Média pelo retórico latino-cristão no século V, chamado Marciano Capella, estruturados em 2 ciclos, o Trivium, gramática, lógica e retórica, e o Quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, irão alicerçar o ensino universitário da Idade Média. Os medievais também herdaram dos romanos 2 terminologias acerca da política. A primeira é a de César, que significava em Roma a pessoa que simboliza o poder supremo, que por sua vez foi adaptado entre os germânicos pelo termo Kaiser e posteriormente entre os eslavos pelo termo Tsar, precisamente pelos russos, sérvios e búlgaros. E para designar o rei mau, os medievais legaram da Grécia e de Roma o termo tirano. Outra herança que se difundiu sutilmente pela Idade Média foi a ideologia trifuncional indo-europeia, cuja difusão se dá desde tempos imemoriais. Um fato que, por sua vez, foi demonstrado pelo historiador e linguista francês Georges Dumézil. A partir da assimilação desta ideologia, ocorrida em meados do século IV e XI, alguns autores cristãos que herdaram essa corrente passaram a conceber todo tipo de sociedade, especialmente a sociedade dentro da qual eles viviam, como se fosse a confluência de homens que personificavam as 3 funções requeridas para o bom funcionamento da sociedade. A expressão mais clara de tal concepção fora dada pelo bispo Adalberão de Laon em seu poema dirigido ao rei Roberto Piedoso no ano de 1027. Segundo o mesmo, a sociedade bem estruturada abrange 3 tipos de pessoas: os oratores, ou os que rezam, personificados na figura do padre, os belatores, os que combatem, e os laboratores, os que trabalham. Os laboratores, dentro dessa perspectiva, ocupam uma posição de renome, já que eram vistos como uma camada produtora e inovadora da camada camponesa e artesanal. E isso, por sua vez,
aponta a valorização do trabalho na ideologia e mentalidade medieval. A última herança, que tem uma importância fundamental nesse período, é a herança advinda da Bíblia, patrimônio este transmitido para os medievais pelos cristãos dos primeiros séculos. Podemos dizer que, através do cristianismo, a concepção de Deus adentra no pensamento e na história da Europa. A Bíblia passa então a ser a fonte de informações a respeito das mensagens de Deus aos homens, e ao mesmo tempo ela se torna uma das perspectivas pelas quais a narrativa da história humana era compreendida, e cuja inserção da Europa dentro dessa estrutura narrativa fora demarcada pela unção dos Pipínidas e pelos Carolíngios. Para quem não sabe, os Pipínidas foram uma dinastia franca da nobreza da Austrásia, que por sua vez foram um reino franco constituído no século VI e que compreendia o nordeste do território da França e zonas do centro e do oeste da Alemanha. E para concluir essa introdução, temos que nos ater a um ponto. A consciência e memória histórica, característica da mentalidade europeia, possui duas fontes. A primeira reside-se na obra do grego Heródoto, conhecido pela alcunha de pai da história, e por conseguinte, da Bíblia. E para concluir, irei descrever a gênese das sucessões ocorridas na Idade Média. Na primeira etapa, se dá com a invasão e instalação dos bárbaros no antigo Império Romano, no século IV ao VII, constituindo a fase de concepção da Europa. Já na segunda, se dá com a instalação do extrato carolíngio, no século VII ao X, formando uma Europa que fora considerada abortada. Todavia, ela deixa uma certa herança. Já na terceira etapa, em torno do ano 1000, surge de fato a Europa concebida durante o início desse processo. Já na quarta, surge em seguida a Europa feudal, dos séculos XI e XIII. E a partir do século XIII, a Europa atinge então o seu ponto de culminação, com o desenvolvimento de suas grandes cidades, universidades e a escolástica, também com o desenvolvimento das suas catedrais e do estilo gótico. A sexta e última surge com os reveses do século XIV e XV, e eles abalam, por conseguinte, as estruturas da Europa, mas sem conseguir eliminar as estruturas consideradas como pré-europeias. Bem, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê uma curtida no meu vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo.